Olá, meus amados, meus coruraros. Coruraros é coração em diminutivo, vocês já sabem Bem disso, né? diminutivo, né, amor? Bem diminutivo, né? Coisa que eu tirei da minha cabeça é o jeito que eu chamo os meus cachorros. Aí eu chamo também os meus seguidores, todo mundo que gosta de mim, que eu gosto, eu chamo de coruraros. Vai saber, né, gente? Mas eu quero dizer para vocês que é uma honra estar aqui mais uma vez, apresentando mais um casal abençoado no nosso Pode Casar. Um casal que fez uma coisa maravilhosa para um outro casal que vocês já viram, que foi Giovanna e a Vânia, que está um podcast arrasando. Gente, tá Eu bombando, quero hein? de tá bombando demais, amor. Você já viu? Que maravilhoso. Mas a palavra deles foi muito especial e a pessoa que ajudou ele, as pessoas que ajudaram estão aqui. Então faz parte desse testemunho também. Eu quero dizer para vocês 3 coisas. Se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo com as pessoas que precisam ouvir de Jesus, ouvir que a gente pode casar, que a gente pode ser feliz no casamento, que a gente pode sim ser um do outro para todo sempre, isso é possível. É para isso que a gente faz esse podcast aqui. Então, se vocês nos ajudam fazendo uma coisa que para vocês não é nada, clicando lá no coraçãozinho, dando um like, compartilhando com alguém, deixando um comentário, vocês fiquem sabendo que vocês estão ajudando o YouTube a mandar para mais pessoas. E as pessoas sendo contagiadas, vai surgindo mais vida boa de casamento, e é isso que a gente quer. Porque a gente pode casar, né, amor? Pode. Meu amor, apresenta o Pode casal. casar e deve casar. Gente, casal maravilhoso hoje. Casal, assim, que te ama, casal que a gente já conhece há alguns anos, né? Pastor Rondinelli e a Anne. É, Gente, que bom que vocês estão aqui hoje. pode Que casar. maravilha. E o pastor Rondinelli, a Tânia falou muito bem, foi uma pessoa que teve uma influência, o pastor Rondinelli e a Anne, na vida de uma pessoa que esteve aqui, um casal que esteve aqui, né? Aham. Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso hoje também, né, amor? Nós vamos ouvir também. Vamos, Acaba vamos que sim. essas histórias vão se Vai se entrelaçando, né? vão É se isso unindo, aí. né, isso é Gente, que bom que vocês importante. estão aqui. Mas, Agradeço o obrigado, convite. obrigado pelo convite, né, a gente fica muito feliz. E parabéns, né, por essa iniciativa. Às vezes as pessoas acham que um podcast assim não vai à frente ou não vai ajudar ninguém, não, ajuda sim. Esse bate-papo, esse compartilhar essas experiências, né, Aprendendo coisas, né? ajuda muita gente. E para nós foi bênção para nós ouvir o Giovanni e a Vânia aqui dando testemunho, Nossa, falando, nos trouxe à memória várias coisas, acendeu a chama do coração ainda mais para continuar servindo ao Senhor, discipulando casais, famílias. E isso foi bênção para nós, né, princesa? Verdade, né, porque vocês privilégio. foram usados de forma poderosa ali, né? Que bênção. É igual a Usado princesinha mesmo. fala, né? A princesinha fala que sempre, né? Que a Vânia Chama ela de princesinha? é, Sim, é. senhor. Amor, tá, já entendi. Rainha, que eu sou velha. Entendi. E eu chamo ele de louro. Eu vou falar de princesinha, o pastor que nos discipulou, ele fala assim: tá errado. Ela não é princesa, ela é rainha. Eu falei, pastor, eu sei que ela é rainha, mas para mim vai ser minha eterna princesinha. Ah, É isso aí. carinho, né? Carinho. Mas, voltando ao Giovanni, a Vânia, a gente tenta conversar, às vezes quando a Vânia lembra um assunto, fala, né? Eu falo assim, mas a gente não lembra disso. Eu sei, mas é porque isso é uma coisa muito de Deus. As pessoas fazem as coisas porque Deus conduz. Então, elas mesmo, a mente normal da esquece. gente esquece, né? Verdade. Mas eu quero saber de vocês dois aquelas coisas de sempre, né? Quantos anos vocês têm de casados, quantos filhos e como que vocês se conheceram? Pode contar aí a história Uhum. que a gente quer saber. Ó, temos 27 anos de casados, namoramos 4 anos, temos 3 filhos. Nosso filho mais velho, né, que é o Rondinho, já é casado com a Dani, e nós temos a netinha Laura, que vai fazer 3 aninhos, né, daqui a pouco. Temos a Gabriele, que é a filha do meio, casada também com o Thiago, e temos a Rafaele, que é a nossa caçula, que já está com 14 anos. Que casa cheia de gente boa, né? E a alegria momentânea, né? Que a Gabi acabou de se formar em médica, então medicina, né? Nossa, que bênção. Já está trabalhando, já está servindo. E para a gente é uma alegria muito grande, porque ela, desde os 5 anos, ela sempre falava que ia ser médica. E um coração missionário, né? Então, é mais uma médica missionária do Senhor aí. Glória a que Deus. gente Essa é a sabe, segunda. essa é do meio, é. Mas vocês casaram de menor?
Ah, ele sempre Até faz essa menino piadinha até bonitinha. neto. Amor, você é um É. amor, tá Mas a gente casou novo, né, atleta casa novo, né. Casa novo, né. Eu estava jogando em Valadares, Democrata de Valadares, eu estava com 21 anos, ela com 20. Inclusive os pais dela tiveram que Tiveram que assinar assinar, na época ainda pra gente assinava com casar, 20. né. Então mas é porque é atleta novo, né, então a Casa gente novo mesmo. casa novo, né. E a gente, nós nos conhecemos dessa forma, na verdade, ela jogava basquete pela cidade, pela escola da cidade, e a namorada de um atleta que jogava comigo também jogava. E aí convidou para ir no jogo, eles foram. E na verdade a casa da minha mãe é na rua do clube, lá em Valadares, então é muito próximo. Ela falou: "Anny, Uhum. vamos comigo, você mora tão pertinho, é bom que a gente vai juntas". Me insistiu, insistiu, fui. Aí um dos atletas que estava jogando viu e pediu para poder, o telefone dela para ligar, né, ou seja, aí insistiu muito, bom tempo, eu vou pular que essa parte não é interessante, né. Uhum. Não importa, né, Renato. Aí marcar para poder conhecer e tudo, mas ele não foi no encontro. E eu estava chegando para ir pra ir para a escola, vi Eu passei por ele na calçada. Aí o Rondinelli falou assim: "Oi, morena bonita". Olhei pra ele e Opa! falei assim: "Que menino enxerido, Na paz. mexendo com a gente". Eu tinha 15 anos, né. e eu 15 ti e eu e eu anos. ti 15 e eu anos, tinha 16. 16. E Mas você já estava jogando lá nesse lugar? Já. já, é que eu saí com 15 anos de casa para jogar futebol, Ah, né. tá. Aí eu morava na concentração, e aí eu estava vindo rápido, com pressa para ir para a escola. Quando eu vi a morena bonita, opa, eu já fui ali, estava sozinha lá, a escola pode esperar um pouquinho, né. E aí eu fui lá conversar com ela e tudo, e foi assim que nós nos conhecemos, né. E graças a Deus não conheceu Não o sei quem é. Cocá, o outro rapaz, eu também dei uma ajudinha para não conhecer, né. Ah, Lógico, eu falei Ué, claro, é. E desde esse primeiro dia me chamou de princesa. exatamente. desde Sério? lá, Desde esse gente. primeiro dia. Porque na verdade ela é uma princesa, né, então, É. Aí chamou de morena, depois chamou de princesa. lógico, a princesa, né, linda, morena. E a gente na verdade isso foi, assim, tempo de acho que agosto, setembro, agosto mais ou Agosto menos. de 90 E a gente ficou nós ficamos igual os adolescentes, encontrando ali e tudo, mas na verdade a gente começou a namorar em janeiro do outro ano seguinte, né. Eu vim embora, quando eu voltei, eu estava numa transição para poder começar a ser titular na categoria de base, lá do júnior, do Democrata, Uhum. e na minha mente assim: "Eu preciso namorar, porque eu preciso ficar mais quieto, vou", né, tudo. E aí lá tinha uma feirinha na cidade, na Ilha dos Araújos lá, e toda quinta-feira. Aí eu cheguei, fui nessa feirinha, eu estava lá com os amigos, os atletas em pé, e bem de frente para a entrada, é uma ponte que dá a entrada para a ilha, né. Uhum. E aí parecia uma cena de filme, né, ela vindo com algumas, eu acho que é a sua com as prima primas. Aham. ali, e de repente lá não venta, Valadares não venta, né. É. Naquela Já morei naquela lá. noite, Deus mandou um ventinho, ela estava com um vestidão, e aquele vento pensou que ele subiu o vestido, ela foi e segurou. E eu lá de longe, assim, já falei: "É você". Ah, meu Deus do E céu. aí acompanhei, aí quando ela passou perto de mim, mexi com ela, né, ela não esquece como eu mexi. Ele fala assim: "Oi, você não conhece mais pobre? Eu falei assim: "Ficou rica, não Ficou conhece rico, mais não os é mais pobres?". Lógico, miguezinho, né. É, "Ah, você cantadinha, né. aquela de leve, Aquela fraquinha, de né, leve, fraquinha. né, não precisou muito não, que ela Tipo aquela estava". assim, o cara pergunta assim: "Seu pai é mecânico?" "Ah, não, porque você é uma graxinha". Nossa, muito Muito ruim ruim, essa, né. meu Deus do Péssima. Mas funciona, o importante é Funciona, às vezes funcionar, né. funciona, pô. A Mas mulher sai rindo, achou isso é engraçadinho. engraçado, né. Pronto. E aí eu Nossa, aí eu despedi, né, eu já sabia, o eu Alexandre tá fazendo cara feia. eu lembrava o telefone, né, mas aí para poder saber se realmente eu tinha chance, ô Renato, eu peguei e falei: "Ó, qual que é o seu telefone mesmo?". É 3271 44, e não falei o final, né. Eu 3". Pronto, falei: "Ah, Ah, pronto, tá comigo, né". E ali a gente começou a conversar Mas você novamente. sabia o telefone? Sabia. Eu tinha esquecido, não, Eu ficava não ligava, antigamente era tudo no orelhão, né. é, Tá Então na a orelha. gente eu sabia. decorava todos os números, né. todos. E aí aí depois de 2 semanas, a gente, eu Come fui pedir ela em namoro, né, na casa. Na verdade ela falou, a mãe dela estava viajando para Belo Horizonte, né, que a irmã ia morar lá para fazer faculdade, ia chegar, ela falou: "Ó, eu não posso ficar encontrando na rua, tem que ser em casa". Você Falei foi direitinho na eu falei: casa "Não, tudo bem, pedir? eu vou lá, né, vou lá conversar com a mãe, com o pai, tranquilo". Ela falou: "Minha mãe chega amanhã", isso era uma quinta-feira, uma outra quinta, "e meu pai não vai estar lá, vamos lá".
na rodoviária receber. Eu falei: "Ah, tá bom". Aí quando nós chegamos lá, tá de mãozinha dada, de boa, ela: Estava meu pai. "Ixi, meu pai". Eu falei: Eita. "Misericórdia". Hum, Renato, eu tinha medo do seu Moacir, é, mas é o meu maior parceirão é ele. é mesmo. Bravo Mas mesmo ele era a falou mãe. alguma coisa? Como é que foi? Falou. Estava fumando, ele, né, fumante lá, com o cigarrinho dele na boca, olhou para mim, ao invés de eu apresentar o rapaz para ele, fiquei quieta, muda, tremenda, De mãozinha dada. soltei a mão dele, ele olhou para mim, olhou para o Rondinelli, Olhou pra mão? falou assim: "Prazer, sou Moacir, pai da Anne, sou a Jacu da Bota", me chamou de Jacu de Bota, que vergonha que eu fiquei desse nome, gente. Meu Deus! Jacu de Bota, olha de onde que ele tirou isso. Aí eu: Jacu de "Prazer". bota, né? Jacu de Bota, coisa do meu pai. Aí na mesma hora o Rondinelli: "Prazer, sou Moacir, meu nome é Mão Rondinelli". firme, Firme, né, Ah, lógico. Pronto. Aí a sogra desceu com a mala que parecia que tinha, ouro dentro dela. hã. você que tem Pesada. que carregar. Hã? Achou, meu filho, 6 quarteirões, a mala firme. Aí você já pegou, já juntou a Firme. mala. Cheguei lá, daquela já mostrei quem era, né, Aí sim. mas ali foi o início de muitas alegrias, né. A gente foi para casa lá e aí começou, aí graças a Deus ali também, assim, a família muito bem, né, a Não família teve abençoada. facão, Hum, Ah, o facão, né, facão hum. teve nada teve não, disso. teve não. Ah, Sou Maceira, gente boa. Não, todo mundo recebeu de braços abertos, né. Foi bem acolhido lá em casa. É. Mas, Renato, é, não tem como não, né. não tem. Jogador de futebol da cidade, né. E lá é cruzeirense, né, Ah, eles são cruzeirenses, né, e a dona Celeste torcia, e ela tem uma coisa bem legal, ela ela fez, nos 3 anos meus de júnior, acho que os 2 primeiros de profissional, Hum, ela montou, ela tinha tudo, um caderninho que ela montava tudo que saía no jornal, foto, e ela é torcedora do Democrata, então ela acompanhava mais que todo mundo, Ela era sua fã, não então, é fã mesmo. tipo uma É, fã que além de tudo era e aí vocês começaram a namorar, né, é, direitinho e tal. isso Aí daí, foi 4 anos de namoro. 4 anos. Nesse último ano, nós não é família católica, né, 100% católico eles. Eu cresci, né, dentro da igreja batista, mas não era convertido, né. Quem Sim. sabe a gente como é que é, participava dos embaixadores e tudo, mas não era convertido, não tinha eu era vamos dizer assim, um conhecedor da palavra e um simpatizante, vivia dentro da igreja. Sim. E quando eu saí para jogar futebol, a primeira coisa que eu fiz foi os 2 primeiros anos ficar fora da igreja. Eu não fui em Hum, igreja nenhuma. E quando eu conheci, a princesa, eles eram católicos, praticante e tudo, e sim. eu comecei a ir na católica. E aí pra gente casar, eu converso com alguns amigos, pastor, fala: "Rapaz, não sei o que aconteceu com você não, nunca vi isso". Para casar lá eu tive que fazer crisma e primeira comunhão, para casar na igreja católica. Eu fiz É, direitinho, tem que fazer. aí eu fiz, casei com a minha princesa, né, isso em 97, mas a gente foi casar porque ela acabou engravidando, né. E aí a mãe, o pai: "Ah, você não precisa casar não", e tudo. Eu falei: "Não, eu sempre quis casar com ela, agora que vai vir um filho, eu vou casar Tem que mesmo, casar, claro. lógico". Não é por causa do filho, porque eu quero casar, né. E aí a dona Celeste, esse tempo ela ficou bem brava mesmo, né. Ficou normal, a mãe, né, queria uma coisa, direito para filha, né, mas a gente nunca deixei desonrar ela e tudo. E aí eu sei que naquela época ela saiu, chamou a avó, chamou a tia, o seu Moacir não estava em casa. E o seu Moacir era meu companheiro de pesca, aquela Seu coisa toda, parceirão. parceirão mesmo. E aí, quando o seu Moacir chegou, eu tremi nas bases. Que ele você tinha tinha que ele contar para ele? é, ele tinha uns facão assim, que eu já sabia, aí Eita, eu achei que o facão ia rolar aquele ia dia. rolar aquele dia. Aquilo foi a dona Celeste chamou Tinha ele e uma tal e coleção de tudo, facão? tinha uns 3 facão lá. Meu Misericórdia. pai também tinha facão, ele ameaçava todo mundo de arrancar o escalpo. Aí chamou o seu Moacir, e eu fiquei assim e tal, aí contei pra ele meio daquele jeito, e aí ele lá fumando, o jeito dele, parecendo um coronel. A dona Celeste, filho, fiquei lá assim: "Moacir, você não vai falar nada não?" Aí ele vira pra dona Celeste: "Por que que você tá chorando, mãe? Não morreu ninguém, pelo contrário, vai nascer." Eita! Aí aqui, ó, pensa que Opa! o peso saiu. Meu Deus, Aí Gente, naquele tempo ali foi tem nossa, tantos anos esse Deus ano. é bom, hein. não, tem 27 anos. 27 Mas anos. só lembrando que eu já pedi perdão pra minha mãe, porque É. eu sei como magoei ela muito, né. E hoje É, tendo filho eu sei. isso foi algo que aconteceu, que eu tô falando, 2 jovens, não É, não conhecedor da palavra, não tinha Jesus,
vivendo o que muitos jovens viviam na época, eu ia falar viviam hoje, mas hoje eles estão pior, né. Então, Naquela época pelo menos era uma coisa saudável, né. E nós nos amávamos, né, tanto é que nós estamos aí firmes e não foi por isso, nós cedemos às necessidades da carne e fomos imprudentes, né, mas, Deus nos abençoou também. Deus é especialista em consertar É, as coisas, né. Uhum. eu falo assim, né, hoje em dia eu falo, porque na verdade, o chamado pastoral, ele hoje eu percebo que Deus já havia desde os 12 anos chamando para esse ministério. E quando ele chamou mesmo, que a gente entendeu, eu já estava agora já com 29 para 30 anos, né, no auge da minha carreira profissional, eu abri mão da minha carreira profissional para ir para o ministério pastoral, mas o chamado ele já havia acontecido Já há estava dentro do anos. coração já de E cedo. eu vejo que Deus cuidou, era preparação. Eu falo que Deus é mestre para transformar desgraça em graça, É, né. Aquele que aos nossos olhos muitas vezes é desgraça, Deus transforma numa graça maravilhosa, né. E nessa caminhada nossa no meio do futebol, a gente foi alcançado por um pastor que foi atleta, né, e ele nos discipulou, e eu aceitei a Jesus num culto de atletas lá em Curitiba. hum. Os atletas se reuniam em cima de um restaurante toda segunda-feira, e num daqueles cultos foi onde eu Aí realmente algumas vezes aceitei vocês já eram Jesus. casados? Já éramos casados. A gente casou em 97, já tínhamos filhos. 37. Em 2000, isso foi em 2000. Em 99 eu fui para Curitiba jogar no Malutron, e aí isso foi em 2000, janeiro de 2000. e quando você foi jogar, ela foi? Sim, Sim. nós casamos, A ela gente mudou pra Sua lá. família uma foi da junto? Aham. assim, particularmente eu, como atleta, a primeira exigência que eu sempre tive foi uma casa, para me levar a família. Se o clube falasse: "Não, eu não posso dar", eu não ia. Então, eu sempre, nos meus contratos exigia moradia para mim levar a minha família. Uhum. E aí depois disso ele nos discipulou e tudo, né, e eu lembro que havia um processo de andar junto, discipulado, e a princesinha, ela sempre com aquela cultura católica do aprendizado e tudo, né, muito resistente, Hum. e aí tanto é que eu aí me converti e realmente começamos a estudar. E depois de um ano, né, depois de um ano, ela foi que aceitou a Jesus, porque ela participava de alguns estudos, Hum. porque a gente longe de casa, só nós, não tinha família, e aí esse pastor com a família da igreja acolhia a gente, era um Sim. ministério dele, né. É, o ministério dele, discipulado, né, que é o pastor Anselmo e Alessandra, me acolhia de uma maneira diferente, eu mineira, do Não, interior de Minas, do calor, estava eu sozinha em Curitiba com uma criança de 1 ano e pouco. um ano e Vocês pouco. imaginam, né, Foi uma fase bem bem difícil para difícil. você, né? Eu saía para jogar, ficava É, ficava sozinho. muito sozinha. E de repente, eu vi um povo diferente me acolhendo, Te ligando, acolhendo, se te dando preocupando apoio. comigo, e a disponibilidade desse pastor de me ensinar a palavra do Senhor, Bíblia, né. Eu falo que eu aceitei Jesus através do amor, né, eu fui conhecendo Jesus passo a passo em cada discipulado, fui desmistificando toda a minha tradição e entendi que Jesus é o único suficiente Salvador, mas foi estudando a palavra, né, foi com muito amor, com muito carinho. E eu tinha um bom esposo, né, eu chamo ele de louro, ele de princesa. Sempre tive um bom homem dentro de casa, um bom esposo, um bom pai. Mas depois que ele se converteu, eu vi como ele ficou muito melhor. Muito Aí eu melhor. comecei a ver a diferença de um homem que é servo, que serve ao Senhor, e que Jesus é esse que ele está mostrando para mim, que eu não conhecia. Por isso que me interessou também conhecer a palavra, a Bíblia. E foi através do discipulado, né. E foi interessante que a gente, nesse processo discipulado, a gente tinha uns encontros de estudo são 11 estudos, né, desde quem é Jesus, oração, os princípios básicos da fé em Jesus Cristo. E o último, ele sempre deixava por último, dízimo, né, sobre o dízimo, que faz parte, né, da nossa aprendermos sobre isso também. E ela já tinha feito Era a segunda vez que esse estava discipulado, fazendo. era a segunda vez, já indo Muito ali. brava, porque eu não aceitava muita coisa, sempre Sempre assim, né? rebatia Isso. eles, é. Aí e nesse dia a gente foi na nossa casa esse estudo, aí eu lembro que todo mundo que já estava como já tinha feito, o pastor ficou com ela, foi dando estudo na mesa ali, Na assim, cozinha, tudo, e a gente ali sentado na na sala, sala, porque conversando, todo tudo mundo tinha esperando feito. acabar para poder esperar o lanche, né, o lanche não pode É, faltar, o né, E o lembro lanche lanche tá é que esse importante, no. dia, né. dia que eu me converti, eu lembro que eu arrumei a casa lindamente, fiz uns lanches bem diferentes, bem gostosos, estava tão feliz. E a gente foi, ele chegou, só tinha eu mesmo, faltando para entender tudo aquilo. A gente foi para a cozinha, e esse estudo era o último, o dízimo. Mas o negócio não era ser estudo disso, era que eu não tinha coragem de aceitar Jesus na frente da igreja, a igreja Bíblica Curitiba é muito grande. E É. eu sempre fui muito vergonhosa, falei: "Ai meu Deus, isso eu não faço Senhor, isso eu não faço". Aí até que ele entendeu mais ou menos o que que eu estava falando para ele, ele perguntou: "Por que Anne, você quer aceitar Jesus aqui agora?" Eu falei: "Quero".
Falei: Oh, "Então você ajoelha aqui, porque agora que você aceitar, não tem lugar para aceitar Jesus". É, E eu lembro que naquele momento fiz a oração de entrega e eu chorava tanto, e eu senti realmente o peso do pecado saindo das minhas costas. Aí ah, todo que mundo foi maravilha. embora, a gente comemorou, todo mundo feliz, lá vem o Rondinelli me encostando, eu falei: "Não me encosta, tô purinha hoje, hoje tá na minha". Gente, E desse jeito. Aí eu te falo, papai do Poxa céu, que Deus. bom que salvou, que purificou, mas pra mas mim, né? é assim também, né, De tão impactante que foi aquilo. Mas é faz uma tenso. diferença imensa na vida da gente. E aí a gente começou esse processo de aí, realmente, até que ela falou assim: "Agora eu quero fazer tudo de novo". Nós estudamos os 11 santos tudo de novo, porque Eu falou: fiz de "Agora eu novo o quero discipulado fazer consciente. sendo, verdadeiro filha de Deus". E a gente foi sendo preparado pelo pastor Anselmo, nessa ocasião, para sermos missionário, a gente chamava missionário da bola. Aonde a gente estivesse jogando, nossa casa ia ser uma casa, que ia abrir para servir e discipular, você pula a outros pessoa. atletas, né, pessoas, outros atletas. E depois, de 2002, a gente saiu, do clube lá de Curitiba e a gente começou esse processo. E o primeiro lugar foi em Vacaria, Já tinha Gabi já, já tinha a Gabi. A gente chegou em começo de Vacaria, 2000. a gente abriu nossa casa e toda segunda-feira tinha reunião, na nossa casa de estudo, discipulado. Eu lembro que lá foi uma das logo no início, e a gente, como não tinha aquele conhecimento muito profundo teológico, atleta, né, não gostava muito de ler, aí quando eu conheci Jesus, eu aprendi um monte de coisa lendo a Bíblia, só que era assim, eu lia um versículo. Aí eu tinha que parar, porque eu tinha João Ferreira de Almeida, aquela bem tradicional. Aham, Um versículo eu ficava meia hora no dicionário para tentar não entender o consegui entender. que Escrito que lá. estava lá naquelas palavras, né. Então isso Aham. também foi muito bom. Mas eu lembro que a gente estava, assim, dando estudo, e muitas dúvidas para o pessoal que eu não tinha, e eu não sabia responder. Só que eu já tinha sido orientado, quando surgisse: "Olha, não volta para o assunto que você estava, anota e fala que na próxima você tira esclarecia". Uhum. Esclarece. É. E aí eu acabava o estudo, o pessoal ia embora, eu ligava para o pastor Anselmo, a gente ficava até 2, 3 da manhã: "Ó, me explica isso aqui que o pessoal só quer saber". "Eu não sei o que que é isso não". Eu nunca tive essa dúvida, e assim foi um ano, inteiro lá em Vacaria, com esse processo, foi onde também aumentou ainda mais o nosso conhecimento, porque a dúvida das pessoas que não tinham era minha, eu acabava me ajudando, É, para você né, descobrir, né. descobrir e tudo. E aí desde então, a gente nunca mais parou de ter esse discipulado com pessoas. Vários atletas, famílias de atletas, depois que fui para o ministério pastoral, uma das coisas que a gente foi assumir o ministério de esporte, auxiliando o pastor Anselmo, porque aí lá na frente foi um convite, e a gente acabou indo para auxiliar ele nesse ministério. E aí as famílias chegavam, igual fez com a gente, chegava pessoal de fora, a gente se apresentava, e aí o atleta estava só com a filha, a esposa, a gente cuidava disso, levava para a igreja, cuidava quando estava lá Da esposa, viajando, da esposa. E vários atletas foram discipulados, foram ganhos para as Cristo esposas. por esse gesto de acolhimento, né? Acolhimento. E a gente ficou, nós somos muito felizes, né? E que aí, nesse processo, aí entra a questão do Giovanni, né? Porque a gente, foi num período que eu fui chamado, não foi? Em 2005 nós voltamos. Porque quando foi, Vocês vieram pra 2004, Vitória de novo. 2004, quando Deus me chamou para ir para o ministério, eu fugi de Deus. Eu não aceitei ir para o ministério. Eu falei: "Ah, não, vou parar e vou vir embora". Aí foi até quando surgiu a Local Veículos, né, meu pai estava com uma loja de carro ali aqui já começando, eu vim para ajudar e tudo, o Durval estava junto, né, e aí a gente acabou naquele 1 ano e meio ali comprando onde é hoje, construindo e tudo, eu fiquei 1 ano e meio aqui. Só que aí depois desse 1 ano e pouco, Deus começou a apertar, né, e eu sempre falo assim: "Antes que o grande peixe me engolisse, É. eu abri os olhos e falei: 'Senhor, estou aqui'". E a gente fez um propósito com Deus para ele ficar muito claro, e ele confirmou realmente que era o que ele queria de nós. Tanto é que na ocasião a gente deixou tudo para trás, a gente pegou as nossas roupas, os filhos e fomos, né. Eu lembro que ainda, meu pai, a mãe estavam, assim, não aceitando muito, porque eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, né. Mas E vocês foram para outro aí lugar? nós fomos para Curitiba, Curitiba. aí nós voltamos porque Voltaram para fazer é, seminário? na realidade eu fui para Ajudar o sem Ministério de intenção. Esportes, Quando eu lá da fui para o PIB Ministério Pastoral, a Curitiba. gente foi para poder assumir o ministério, e o projeto inicial era que a gente ia construir um centro de treinamento missionário, Uhum. né, nesse processo. E aí eu fui para PIB Curitiba, auxiliar o pastor aqui nesse ministério, e ele já tinha uns atletas fora do país que ele cuidava, uns outros, aí ele viajou para dar atenção, suporte a esses atletas, e eu fiquei cuidando do ministério na PIB, que nesse ano foi onde foi implantado os ministérios.
E aí tanto é que o Ministério de Esporte, eu tive que escrever a filosofia, todo o processo junto com o auxílio policial, e eu lembro que, logo que começou, o pessoal Pascoal reunido, todo mundo assim, e falou que nós tínhamos que fazer o cronograma, né, o do ministério, né. Sim. É o e aí eu falei assim: "Ó, o Anselmo não está aí, então você que está auxiliando, você que tem que fazer tudo. Prepara tudo lá, organograma, Organograma. organograma, cronograma que a gente do futebol, estava tentando lembrar É aqui, organograma. organograma". Eu lembro que eu falei assim: "Pastor Val, que é esse tal de organograma aí?" E aí, Que bicho é esse? que é isso aí? E aí que eu fui sentar, estudar e tudo, aí o pastor lá, os outros pastores, né, junto com o Albert no ministério ajudaram, aí a gente montou todo aquele programa, o pastor Anselmo depois veio, a gente afinou tudo, né, mas foi nesse ano que foi montado. Então a gente ficou nessa base do ministério em Curitiba. Mas entre esse dia aí, a partir de 2006, mas 2005 nós estávamos aqui. Foi o ano que a gente Ah não, descolou o Giovanni e isso, a Vânia. isso Foi é. nessa janela do Rondinelli de ficar nessa indecisão se vai para o ministério ou não, é que Deus nos deu a Como é que foi oportunidade. para você o tempo em Curitiba que você foi, saiu de Minas quente para Curitiba frio, com um filho de 1 ano? Como é que era a sua vida lá? Bem diferente, né. Principalmente pelo meu tom de pele, moreno, povo curitibano muito claro, e eu sentia principalmente sozinha, né. Sentia Aham. muitas vezes sozinha, Você ficava em casa ficava direto? mais tempo em casa, quando tinha oportunidade de ir para os jogos eu ia, né. Minha mãe me ajudou muito nessa época, porque ela ia e ficava um tempo comigo lá. Aham. Então assim, eu fui me readaptando, né, e Por isso que ficar eu te perguntei, sozinha porque eu passei por isso com o Renatinho pequeno, quando o Renatinho nasceu lá em Márcio Ipatinga. Cunha, lá em Ipatinga, eu fiquei um período sozinha. É muito difícil, uhum. mas passou, Passou. passou Mas bem. foi nesse Quando tempo tem que um foi o marido que suporte, gosta né. da gente, ajuda, né. É, quando ele estava em casa, estava ajudando, quando tinha tempo de oportunidade, a gente passeava, lá é muito bonito, É. e foi passando o tempo. Então você vê que, assim, a atitude do homem, nesse caso, é muito importante, né. Porque eu fico pensando o seguinte: quantas pessoas que acontece a mesma coisa, acontecia e acontece hoje. Só que na época de vocês, na minha época, era um pouco diferente, as pessoas se respeitavam mais, né. Hoje, por exemplo, uma pessoa que engravida uma menina, ele já abandona, já não quer mais saber da menina, deixa a menina na situação. Então, assim, tudo é desastroso. Uhum, Mas no caso de vocês, o Rondinelli teve uma postura de homem, né, uhum. foi conversar com o pai lá: "Ó pai, você é um cara abençoado", porque o pai compreendeu, né. Olha, Que que bênção, hein. bom que Deus Que colocou com a bom pessoa, que porque eu olhava para os facões assim, eu é, ficava de frente para eles, falei: "Se ele correr para o facão, eu corro para a porta". mas eu acho que ele viu em você atitude de homem, né, de hombridade, de cuidado, né. Então assim, é uma coisa para a gente poder falar para as pessoas que Deus ele tem um plano para todas as coisas, ele conserta as coisas, né. E talvez a gente está falando de pessoas que estão nessa situação, Sim. né, que precisam realmente de ser acolhido, tanto a menina quanto o rapaz, para poder ter vida, né, porque às vezes a vida se encerra aí. Existe E fica uma uma criança, né, rejeição, uma gente, criança uma tristeza. Na verdade, o plano de Deus ele é perfeito, né. A gente é que acaba, atrapalhando o plano de Deus, mas na misericórdia e graciosidade de Deus, é aquilo que você falou, Deus ele corrige, né. Ele, eu vou falar assim, não é o plano que Deus tinha para você, ele tinha um plano melhor, É. mas pela graça de Deus ele vai te dar esse ele plano, ele ajusta, vai né. ajustar esse plano para que você tenha, viva a graça dele, aquilo que ele tem levado para você. Eu falo o seguinte, que Deus escreve certo por linhas certas, só que tem gente no meio, É. aí a gente entorta, e ele acaba acertando depois, se a gente deixar, né, porque tem gente que não deixa, Não não permite, né. aceita. Permite. Não aceita que Deus entre na vida, na casa das famílias, por mais que a gente fale aqui nesse podcast quantas pessoas, a história do Giovanni e da Vânia mesmo, que era um casamento, como eles mesmos falaram, que estava na UTI. Como as pessoas se transformam quando Deus entra na vida, tem gente que não aceita. Eu achei até que o Giovanni não falou, Conta ele aí. não falou, Hum. ele vai não falou, parece que eu quando a gente for ele vai falar. Porque, assim, é isso mesmo, eu falo assim, se não fosse Jesus, a gente não estava casado. É, Daí E nós. e eu agradeço a Deus, porque todo sonho de um atleta é jogar nos times grandes, né.
E hoje eu posso falar assim, eu agradeço a Deus por Deus não ter permitido eu ir jogar em time grande. Porque quando eu estava no Democrata, em 97, eu por 2 vezes fui tentado tentaram comprar, meu passe, na época era a lei do passe preso, né, então eu 2 vezes eu ia para o Flamengo, Hum, e aí o meu presidente lá crescia o olho, oferecia um valor, ele pedia outro. Nessa rodada toda, tanto o Cruzeiro quanto o Atlético tentaram me levar emprestado para lá, para me jogar lá, ele não liberou, que ele quis forçar uma venda, e com isso, resumindo, eu não fui para nenhum desses times, nenhum time grande. que antes tinha essa questão da lei Da lei do passe, então assim, eu era preso, era um escravo do clube, do né. clube. E aí nesse ano ela estava grávida, nós tínhamos casado, e eu fui a revelação uma das revelações do Campeonato Mineiro, na seleção do campeonato, onde tinha Tafarel, o goleiro da seleção, jogando pelo Atlético, o Dida, o reserva dele no Cruzeiro, eu fui escalado como o goleiro titular da seleção, Opa, e fiquei 3 meses desempregado. Por quê? Porque o clube não ia disputar mais nada, não jogou mais nada, sem receber, com a esposa grávida. Nossa, Deus. E esse monte de time querendo me levar e ele não liberava. não liberava. E aí o negócio foi apertando, e aí graças a Deus eu consegui um clube que ele emprestasse para um clube lá de Minas mesmo, que ia disputar um campeonato, a Copa Triângulo, né, e aí eu fui para esse clube lá. Mas se não fosse Jesus, se eu tivesse ido para esse time, eu não estava com ela. É, É, porque esse lugar que eu fui, foi onde Deus começou a trabalhar na minha vida. A Ah, primeira experiência que eu tive com Jesus ali, de entender, quando a gente casou, nós ganhamos, como era católico, ganhamos uma imagem, e eu carreguei aquela imagem. Virei um idólatra, posso dizer, né? E Deus foi tão misericordioso que não durou 3 meses, porque logo depois Deus foi onde eu falo, Deus me mostrou lá, tive uma experiência com Deus, e aí eu quebrei a imagem, ela ficou, né, não contei para ela não. Demorei a contar, só depois que ela converteu, que eu falei que tinha caído e que tinha quebrado, mas foi eu que é porque às vezes derrubei. as pessoas ouvem isso, a pessoa não entende que a imagem ela quebra, É, né. Jesus não, Jesus ressuscitou, ele está vivo, Não, ele Jesus não vive. quebra. é. Uhum. E muitas Mas pessoas não entendem isso. não, mas aí Jesus entrou na nossa vida, nosso casamento, senão nós não estávamos aqui, não é. estávamos aqui. E aí, o que fizeram com a gente só reproduziu, com a vida do Giovanni e da Aham. Vânia. Quando nós viemos para cá, uma das coisas que foi muito na minha mente: "Poxa, eu preciso resgatar meus amigos". E o Giovanni, a gente foi criado junto, né, a gente morava vizinho de rua, nossos pais amigos, então a gente cresceu como um irmão mesmo, um irmão de criação, fomos criados juntos Uhum. assim, né. E a gente tinha muitas coisas, e na época também que a gente não era cristão, a gente fazia muita coisa errada. E aí eu falei: "Opa, não, Deus me consertou, Deus me trouxe, teve misericórdia, agora eu quero também alcançar". E ele estava vivendo esse momento no casamento. E eu lembro que uma das vezes, ele passou numa gretinha, que eu não sei como ele passou até hoje, desse tamanhozinho assim, com a Hã. Vânia correndo atrás dele. Vânia? Ele não contou, acho que eu não sei se ele contou essa Não, daí não, contou isso então, não. não vou entrar em detalhes não, mas ele passou numa gretinha e aí Rapaz, depois ele falou: "Você vai embora daqui e tal", foi quando ele saiu de casa. Aí eu lembro que ele pediu ajuda. Nossa, coração partido, eu falei: "Eu te ajudo", mas ajudando orando, né. A gente foi lá, tirou a televisão, tirou as coisas dele dentro de casa e tudo. E aí depois que uma semana depois a gente teve que pegar e trazer tudo de volta, aí eu voltei com alegria. E a gente A assim, história então deles é muito forte. muito. E a gente foi só reproduzindo, porque tinha gente que se preocupava com a gente, cuidava da gente, né. E aí que eu falo que a Vanessa às vezes fala assim que a gente chegava lá, eles ficavam escondido, né, e a gente não lembra disso, né. Não lembro. A gente só Só lembro que de mandar os Porque recados para eles ela falar. moravam na casa dos pais dele, né? isso aí era antes Isso, deles irem pra casa dos pais ainda, que tem uma época que eles moraram no Manoel numa casa era outra alugada. casa, já tinham Ah, saído. É. tá. E aí depois veio esse outro processo, né. Mas assim, aí a gente ia lá, visitava eles, pra aquela ficava corrida de você, Aquela você ia corria. pra corrida. É, Aí depois uma coisa muito legal que eu não esqueço, que sempre Vânia falou isso, não só no podcast, mas na célula, que ela ficava impressionada como que as pessoas por que as pessoas faziam aquilo? Por que as pessoas gostavam deles? Ela não entendia muito bem por que que a pessoa queria o bem dela, não conhecia direito. No caso de vocês não, vocês eram amigos, mas outras pessoas, elas não entendiam muito o evangelho, esse alcance que tem a palavra de Deus, de fazer a pessoa de converter. restaurar, né, o e casamento. isso é o que a Preciosinha viveu também, né, lá em Curitiba, né. E quando ela fala: "Pô, por que esse povo tá me acolhendo assim? Por que É, que esse ela povo tá", falou. Esse amor de Jesus, quando a gente não conhece, a gente não entende, né. Não E a entende. partir do momento que a gente entende, o que que a gente pensa?
quero livrar fulana do inferno, É, né, mais É. profundo do que os nossos olhos alcançam, né. é. E é esse amor pelas vidas é que realmente nos faz seguirmos adiante, né, tanto nos desafios do ministério pastoral, Sim. como no dia a dia. E eles 2 foram super difíceis, né. É, Fazer pergunta difícil, aquele pessoal assim, né, igual sim. eu era, né, meu Deus. Na verdade, assim, a gente vê muito grande a misericórdia de Deus, mas o agir de Deus, né? Porque ali, como foi na nossa vida, muita gente, a deles, né? É só Jesus poderia restaurar aquele casamento. E graças a Deus eles deixaram Jesus entrar, É. porque aí foi onde houve a restauração, né? Restauração do casamento, restauração da vida do filho, É. né, hoje a gente vê filha também, né, no caminho do Senhor, então assim, quando Jesus entra numa casa, ele restaura, e é literalmente: "Eu e minha casa serviremos ao Senhor", né. E a gente aprendeu na caminhada também com Cristo. Tem várias fases, né, de preparação de Deus na vida da gente, né, e é como vocês sempre falam aqui, se for deixar a gente vira a noite ou dia É. falando, porque são muitas histórias, né. E quando a gente saiu, Deus teve um tempo de preparo, porque quando, a gente aceitou a Cristo, logo depois, a gente foi em 2002 para Vacaria, 2003 a gente voltou para o Paraná, para o Grêmio Maringá. Só que nesse período no Grêmio Maringá, a gente ficou 9 meses sem receber do clube. Nossa Deus. 9 meses sem receber um Misericórdia. centavo do clube. Mas foi o tempo que mais Deus trabalhou na minha vida. Eu falo assim, eu falo assim, eu não vou ser hipócrita, eu quero viver aquele tempo, sem precisar Passar passar as por aquilo. necessidades, às vezes, que me passou. Mas a gente quando não temos necessidade de nada, falta de nada. Porque, nesses 9 meses, eu tinha o condomínio, a gente morava em lugar, tinha condomínio, tinha as coisas, Aluguel. tudo, Os meninos os tinham meninos na 2 escola e rodeados ali. tudo, mas nunca deixando de faltar nada. Deus nunca deixou faltar nada. Deixou nada, né. E aí é Não, impressionante, mas como? E a gente vai lembrando, lá também, toda terça-feira, a gente tinha reunião dos atletas no nosso condomínio, a gente estava à frente. E nós tínhamos na época um Monza Tubarão, lembra dele? Sim, sim. O Monza só era usado na terça-feira. pegar os Porque atletas. tinha dava 5 viagens, eu ia lá, buscava os atletas na Uhum. concentração, traziam para cá, e aí depois levava eles. A gente ficava nisso enquanto estava lá, a gente se dedicou a evangelizar as pessoas, a apresentar Jesus para elas, né. E nesse processo, nesse ano, Deus fez 2 coisas que, assim, impactou e guarda a gente. A gente ficou esse tempo todo sem, e não deixamos de pagar o condomínio, não deixamos de pagar Depois você as fica pensando: contas, "Como é que eu consegui, Como né?". é que e É aí isso? sobrenatural. não, É. e teve ações sobrenaturais, porque as coisas chegavam pra gente, que teve 2 casais que estavam lá, que hoje também são pastores. Um era Uhum. atacante, outro era volante. E aí quando, né, depois de uns 3, 4 meses, ficou ruim assim, aí e nossa casa tinha 3 quartos, falou assim: "Vamos fazer o seguinte, cada um mora num quarto, a cozinha e a sala, fica comum, quem arrumar time vai indo embora, vai saindo". E foi assim, e foi um tempo que eles eram cristãos também, a gente ficava em oração, buscando a Deus, se aprofundando, e aí um arrumou, o outro arrumou e a gente foi ficando, ficamos lá. E eu lembro que chegou um dia que a gente estava lá assim e não tinha nada para comer, nada para coisar, aí a princesa perguntou assim: "O que que nós vamos comer?" Eu falei: "Ah, não sei, vamos agradecer, ver aqui, né". Sentamos à mesa para poder orar, agradecer a Deus pelo alimento. É. E aí a gente foi e agradeceu. E quando a gente disse amém, a campainha tocou. E havia 5 meses que a gente estava nesse processo sem receber. E aí quem estava lá na porta era o pastor da igreja que a Igreja gente estava Batista que a indo. gente congregava lá. E aí ele chegou e falou assim: "Olha, Rudinelli, você vai me receber, não fala nada, porque já tem 2 semanas lutando contra Deus, porque que Deus me manda trazer, fazer uma compra e trazer para um atleta que ganha milhões". E aí eu por dentro, ele não sabe o que está acontecendo, né. É. E aí, ó, e um irmão veio me falar que: "Ó, tem um tempo, pastor, entrega isso aqui para aquele atleta lá, que eu não quero brigar mais com Deus, eu não quero nem entender o que Deus está fazendo. Como é que ele manda dar um valor desse para um atleta, que atleta ganha milhões?". E aí eu falei: "Pastor, então você vai entender por que que é agora". O valor que ele deu era exatamente o valor do condomínio que vencia no outro dia. Meu E aí Deus. eu Uhum. entrei com ele e falei: "Ó, Deus mandou o senhor entregar por causa disso aqui". Abri os armários, abri as coisas, não tinha nada. Geladeira.
Ele fala: "Como é que vocês estão assim?" Aí quando a gente Nossa, contou a muito triste, história, né. "Por que que você não contou isso pra gente?" Eu falo: "Pas eu contei, pastor, Tirar. mas eu contei para quem eu precisava contar, para Deus." E assim Deus cuidou esses 9 meses. E eu hoje entendo que ele foi uma preparação de Deus para o ministério pastoral, É, rapaz. entendeu. Então, assim, são coisas que Deus fez na nossa vida, nesse tempo de preparação. A gente não é perfeito, nós temos nossas lutas pessoais, como casal nós temos até hoje nossas lutas, mas em todo tempo Deus tem cuidado de nós. Toda vez que a coisa nossa aperta, a gente olha um para o outro, vamos orar, Uhum. já Vamos fugiu do nosso agradecer, né? controle, entendeu, e Deus sempre tem suprido. Então, eu estou falando isso porque você falou Jesus, né, às vezes as pessoas não entendem. Olha, mesmo se você como é que é aquela câmera que eu falo para as pessoas? É. Então, ó, mesmo que você não entenda, deixa Jesus entrar na sua vida. Deixa Jesus entrar na sua família, que aí depois que ele entrar você vai entender, porque Jesus é Jesus. É. E foi isso. Deus, ele é maravilhoso. E nós só estamos aqui hoje por causa disso, por causa de Jesus. Senão, a minha princesa tinha ido embora. Tido para outro reino, né? Não, mas eu falei para o Papai do Céu, se o senhor me deu, ela é minha até eu morrer, Cuida bem. até eu morrer. E eu quero morrer depois dos 90 com saúde, para cuidar Então, bem, né. porque a família vive muito, né? Lá, quem morreu novo morreu com 80. Eita. Então, não pode ser menos de 90, né. Mas é Prepara, bênção. hein. Muitos anos para ficar casado com esse menino. Né. É. E ela já deu muito susto, né. Papai do céu tem abençoado, né. É. Por um outro momento, às vezes, testemunho, Deus tem ela falado já cura. já foi falar assim, morreu 2 vezes e voltou, né. É, como é que é isso? A última aqui, né. Ó, já perdi, já tive gravidez ectópica, demorou para descobrir, hemorragia interna, né, grande. Já tive rompimento de trompa, também hemorragia interna grande, tudo fazendo cirurgia. E já tive uma obstrução intestinal, que esse daí foi quando tenho o testemunho de cura, foi quando Jesus me tocou à noite dentro da UTI e me curou. O Mas a Morrendo. obstrução era um tumor, alguma coisa Não, assim? não, Só o médico que sabe. nem os médicos foi sabem. como se tivesse enlaçado Eles assim fizeram o a intestino, cirurgia cortou. Eles fizeram a cirurgia, abriram, fizeram a cirurgia, fecharam, e ela não e aí os médicos não, né, questões médicas mesmo, não fala, mas a gente tem um conhecimento depois que a gente pegou os exames, a gente viu. Nessa noite, um dia antes, o médico falou assim: "Ó, você tem filho pequeno?" "Tem." "Então traz aqui." Deixou a nossa A filha, Rafa, a Rafa, Rafa, tinha 4 anos, acho, na época, sim. ficar passar o dia inteiro com ela, liberar para mim ficar na UTI, e na noite falou assim: "Você tem parente longe, pode chamar, para vir visitar." E eu falo até que o Dudu, né, o Durval, Sim. ele foi lá e falou assim: "Rapaz, sua mãe tá morrendo, chama o pessoal." E ligou para os parentes longe, "Você quer ver a Anne Mas era viva?" por isso mesmo? Era por É. isso, era. Tive Os obstrução exames intestinal, mas que o meu intestino parou, os meus exames órgãos estavam mostram, parando também. depois a gente mostra, Meu os exames Deus. depois mostram, ela estava começando a ter morte, falência Insuficiência múltipla de renal. órgãos. De órgãos. Aí ele fazia um exame de 2 em 2 horas, exame de sangue. Então, tipo assim, acompanhamento, 10 horas um exame, meia-noite outro, 2 outro, tipo assim, já morrendo, rim parando, as coisas parando, Sim, sim. 4 horas, tudo normal, como se nada tivesse acontecido. E aí, os acontecimentos é que eu agi, a gente que comprova o agir de Deus. Eu saía sempre 11h30, meia-noite, ia para casa, para dormir em casa. Aí nessa noite que eu indo, sair, chegando em casa, começou a me ligar aqueles irmãos missionários que a gente cuidava, lá de Dubai, lá de Portugal, Sim. sem saber, eu não tinha falado pra ninguém, eles ligavam falando assim: "Odinelli, está acontecendo uma coisa com a Anne, porque o Espírito Santo falou que ela está precisando de oração." E eu não consigo ficar É, eu sempre ele fico sempre emocionando, sempre se porque a emociona. vida e assim, aí eu contava a situação, eles orando e tudo, e nesse processo, aí vem a parte que ela estava lá e Estava ela na UTI, ele sempre arruma a gente bem bonitinho para dormir, né, estava tudo arrumadinha, e eu já estava há uma semana vomitando sem parar, não parava. E ele sempre me trocava. E eu lembro que nessa noite eu orei e no outro dia cedo eu ia voltar para o centro cirúrgico, porque eles iam me abrir novamente, porque eu não melhorava, não parava, meu intestino continuava parado, Hum. eles iam abrir para ver se tinha alguma coisa errada. E eu lembro que eu orei e falei: "Deus, foi você que me teceu, se tem alguma coisa aí que você precisa reconstituir, reconstitua, Senhor, porque não aguento mais, estava sofrendo muito." E eu comecei a adorar o Senhor cantando aquela música da Aline Barros, Ressuscita-me. Fui cantando baixinho e chorava baixinho lá deitada no meu leito de UTI.
Era meia-noite e pouco isso. Quando eu sinto um calor que veio da ponta do meu cabelo e foi passando por dentro de mim, fazendo meu intestino movimentar e saiu lá na ponta do pé. Jesus me Meu tocou nessa Deus. noite e me curou. Glória a Deus. Eu comecei a sentir saiu muita coisa de dentro de mim naquela noite. Passaram a madrugada toda me trocando. E no outro dia de manhã, 7 horas da manhã, eu estava sentada na cama, esperando a médica chegar para Glória a falar: Deus. "Doutora, Jesus me curou essa noite". Que lindo. Eita Foi. E aí a E a cirurgia doutora falou o quê? Ela ficava olhando para mim, falando: "Anny", ligou lá na minha frente para o centro cirúrgico: pode desmarcar, ela não vai fazer minha cirurgia, ela tá aqui, Bia, tá bem". Aí eu pedi: "Deixa eu ligar para a Rondinelli do seu telefone". Aí ela me deu o cirurgia telefonema. marcada para 8 horas, 8h10, uma ligação do hospital. Eita. Nossa, meu Deus. Você já espera, já. Meu Eu pai. peguei o telefone, minha esposa morreu. 10 minutos de cirurgia? Não O tem, telefone dela, né, da não médica. tem. E aí quando essa mulher, na verdade nem foi ela, aí quando eu atendo era ela no telefone. Era eu. Aí eu falava: "Louro, Jesus me curou de madrugada, louro". Eu falo que as coisas acontecem de Meu madrugada, né. Um dia eu Deus. acordei, né, amor, era umas quase 4 horas da manhã, eu acordei com uma dor no peito, uma dor de morte. E dormi, eu não gosto de ir para o hospital, né. Aí eu levantei e falei: "Não, deve ser alguma coisa, deve ser gás", comecei a me movimentar e não parava, e a dor só aumentava, aumentava, aumentava. Aí Renato falou assim: "Não, vamos para o hospital, vamos para o hospital". Entramos no carro e no meio do caminho tinha uma ambulância, ele falou: "A minha mulher está passando mal, vai na frente para mim, eu vou para o Meridional". Aí a ambulância entrou na nossa frente, abriu a buzina deles lá, aquela sirene, e só parou na porta do hospital. Eu entrei para dentro e eles começaram a fazer aqueles exames de enzima cardíaca e tudo, tal, tal, tal. E não dava nada, né, o exame de enzima não dava, só que a dor não parava, eu entrei em desespero. Aí teve um momento que eles colocaram aqueles o pra ficar fazendo Os o eletrodos. eletro toda hora, né, e medindo enzima e tal, e a dor ali, dor no peito, uma dor, uma dor, uma dor. Aí quando foi um momento, saiu todo mundo de dentro da sala. Era aquela enfermaria prévia, que Uhum. fica mais gente antes de ser Hã, internado. nada. Aí quando todo mundo saiu do quarto, eu comecei a falar: "Senhor, me cura. Senhor, tira isso de mim agora. Tira de mim essa dor. Senhor, tira de mim essa dor. Jesus, me acode". E fui orando, chorando e orando e chorando, chorando, parou a dor. Simplesmente sumiu. Aí o médico chegou, era hora de fazer enzimas, Exame. outro exame de Outra enzimas coleta, né. cardíacas, Uhum. depois de tantas horas, para saber por que que a dor não parava, né. Aí ele chegou, eu falei assim: "Pode me dar alta que eu não tenho mais nada. Deus me curou aqui". Porque foi uma coisa tão forte, assim, simplesmente a dor que estava, acabou, não senti mais nada, absolutamente nada. Comecei a chorar, fiz um vídeo: "Deus acabou de me curar, eu quero ir embora para minha casa, eu posso ir embora porque eu não tenho mais nada". Aí quando o médico chegou, eu falei para ele, ele ficou com aquela cara, né. Falei: Cara, "Pode, sem entender o que está acontecendo. você acredita em mim, eu não tenho mais nada, você pode me liberar". "Não, eu vou te liberar depois que fizer os exames". Falei: "Acredita que Deus me curou, Jesus veio aqui, ele me curou, a dor parou, eu não tenho mais nada, eu posso ir embora". Aí ele pegou: "Tudo bem, senhora". Aquele jeito deles, né, de colocar a medicina e o que eles aprenderam acima de qualquer coisa. E aí depois, aí fizeram outro exame, me deram alta, fui embora, nunca mais senti nada. Pois é, pois o nosso Mas eu Deus pensei que eu nosso fosse Deus morrer supre. aquele dia. Deus é muito bom. Tanto que no outro dia na UTI, eu escutava os técnicos cantarolando, né, a música, o louvor. Eu É, fui contando esse testemunho para todo mundo, mas todo mundo chegava no quarto para me ver, porque como eu estava um dia antes e como eu estava naquele momento, Foi um foi testemunho só Jesus que imenso pode para fazer. todo mundo. Uhum. E gente, como sempre, só Jesus, né. Só. só Então Jesus. assim, E muitas ele se emociona é. todas as vezes que ele conta, porque é Não, porque naquele real dia, tudo isso, foi né. muito, eu entrei depois dentro de um carro daquele, fechei e gritava com Deus e tal e tudo, A porque gente não realmente foi. sabe, assim, o alcance que isso tem. Às vezes você igual, por exemplo, o evangelho, assim, o Deus é um Deus maravilhoso mesmo. Que vocês pensam bem, vocês investiram na vida do Giovanni e da Vânia, né,
eles já investiram na vida de quantas pessoas vão ouvir o que eles falaram aqui, o que nós estamos falando aqui, isso pode alcançar o mundo, Sim. entendeu? Então Deus ele nos usa às vezes, a nossa capacidade de suportar as provas, para poder ganhar pessoas, porque imagina quantas pessoas, Anne, que não viram, não testemunharam isso e entregaram suas vidas para Jesus, por conta daquilo que você viveu. É assim, Ah, Deus é e o bom. cuidado de Deus, né, porque eu esqueço que marcou muito, foi porque a gente quando tá vivendo isso, a gente acaba não lembrando de falar: "Vou ficar ligando para ninguém", né. E aí eu lembro que tinha uns casais que a gente, acompanhava, discipulava e estava já no campo missionário, e assim, gente lá do Rio Grande do Sul, aqui do país, de fora dos estados, Tudo que é lugar. eles e aí é interessante Deus falando com eles, olha, tipo, era como se fosse um consolo de Deus para mim: "Liga que ele está precisando ouvir a minha voz". Aí, E a voz deles era a voz de Deus, né. Então isso esse cuidado de Deus, esse Deus que é tão real e às vezes as pessoas duvidam dele, né. duvido. A gente não tem nem como duvidar de Deus, de Pois tudo é. que ele já fez na nossa vida e que ele tem feito, né. Quantos milagres foram. É muito bom. Muita coisa boa. Eu estou fazendo um curso com uma pastora e ela ensinou uma coisa que foi semana atrasada. Eu fiz a primeira, segunda, terceira aula e na primeira aula fala sobre a oração. Eu estava muito afim de contar isso aqui para as pessoas saberem. Eh, a gente fazendo o curso, falando sobre oração, aquela oração que nós que somos crentes já lemos aquele texto na Bíblia 1 milhão de vezes, que Jesus fala para você entrar no seu quarto, fechar a sua porta, orar ao seu Deus e ele vai te ouvir, a gente está cansado de saber disso. Mas ali ela falou uma palavra tão simples, ela falou assim: "Quando você vem ao quarto, quando você se ajoelha, você fecha a sua porta, Deus já está ali te esperando". Aí ela falou aquilo, tá, beleza. No outro dia, aí eu fiz orei, fui sair do quarto, pá. No outro dia, acordei, fiz as coisas triviais e já ia sair do quarto. Aí a voz de Deus veio na minha mente e falou assim: "Você vai me deixar aqui te esperando?". Gente, eu já caí ajoelhada, mas eu chorava dentro do quarto. E a partir desse dia, todo dia eu tenho falado com ele. Eu falo com ele como se ele fosse o meu, como se ele fosse não, ele é o meu pai, eu falo: "Ei pai, tô aqui". E começo a falar. E falo um monte de besteira também, coisas do dia, assim, besteira não, coisas assim, da minha vida. Aí um dia eu parei com tudo, assim, parei de orar e falei: "Senhor, agora eu vou te escutar". Fiquei tentando. Eu falei: "O senhor pode se mostrar para mim?", dentro do quarto, vai escutando como é que eu sou doida. "Você pode se mostrar para mim aqui de alguma forma? Eu quero te ouvir, eu vou ficar quietinha aqui, ajoelhadinha, igual criança". Tá esperando, 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 o tempo foi passando, foi passando, foi passando, não falou nada. Aí eu olhei para a janela e falei assim: "O senhor vai mandar a palmeira balançar diferente?". "Não, né". "Um passarinho?". "Nenhum, aqui tem um monte de passarinho". Eu queria algum sinal da presença dele, sendo que ele já estava ali há muito tempo. E eu na minha criancice, e que eu gosto de ser, assim, infantil com Deus, eu gosto disso. Eu faço questão de ser assim com ele, porque ele é meu pai, não é seu pai? Sim, Seu paizinho que te curou Pai querido. ali dentro, seu pai amado, seu amor da sua vida, dele, do Alexandre. E aquilo ali foi uma coisa, assim, muito profunda. Aí hoje eu não consigo mais sair do quarto. Eu preciso falar com ele está me esperando, como que eu vou sair e deixar quem me esperando? A É, Trindade lá sentadinho na cama, sei lá onde que ele está, mas a presença dele está ali me esperando, porque Deus fala que é assim quando a gente vai orar, né. sim. É muito Se gostoso. não fosse É, oração, né. é, Oração que tem nos sustentado e todos os isso dias. temos que ter, né, a gente sempre aprendeu e a gente procura exercitar todos os dias também essa questão da intimidade, né. Eu sempre falo ensino para o pessoal que todos nós precisamos ter um cantinho, nosso cantinho da intimidade, é, cantinho só com Deus. E é inusitado, é qualquer lugar ali que você vai ter um lugar específico, uns é no quarto, né, cada moradia nossa era um lugar, teve uma É, uma tem das gente que é no casas, closet, tem teve gente que é no teve banheiro. um lugar que foi dentro do quarto, né, a gente ia para o quarto e tudo, mas teve um lugar que pela logística que tinha, eu chegava em casa, a galera subterrânea, as luzes acendia os sensores, né, sensor. mas quando eu parava o carro dava um tempo ele apagava. E ali ficava aquela escuridãozinha,
e ali eu ficava com Deus. Então eu chegava, um carro parava ali, eu não saía sem conversar com Deus. E ali eu entrava na intimidade, no trono, no quarto, falava com Deus, era Muito bom, né? tão É, lá gostoso, tem né. isso, né, amor de carro, né, de Tem. dirigir falando com Não, Deus, chora. e não, e é tão bom aqui você falando do quarto, né. Todo dia, já há algum tempo, eu acordo de madrugada. Tem um Eu horário também. específico que o senhor acorda. E aí eu já acordo conversando com Deus. Eu acordo conversando com Depois Deus. das 3, né, É, é, 3h40, é. 4. E aí eu fico conversando ali, eu vou orando, vou falando com ele e tal e tudo, e depois de 5 e pouquinho já levanto, né, vou fazer minhas coisas. Mas é assim, eu tenho que falar com Deus. E depois que eu me converti, eu aprendi que eu precisava falar com ele qualquer hora. A gente tem um O tempo de tempo intimidade todo. com ele, mas ele Sim. está sempre ali. Sempre. Ao ponto de, né, você que é torcedor do Atlético que caiu, Atlético Paranaense, né, Não, é porque eu lembrei agora, o meu ficou em 10º lugar esse décimo ano, lugar. né. Então você torce pro mesmo time. Normalmente, né. Nós torcemos para o mesmo Mesmo time time, então. é. Mas um jogo lá contra o Atlético Paranaense, eu estava no Grêmio Maringá. Foi até o primeiro time, depois da Arena Nova, a ganhar do Atlético dentro dessa Arena Nova, Sim. foi o Grêmio Maringá. Ganhamos de 3-2. Mas a história é que, com 30 minutos do primeiro tempo, estava 2-0 para o Atlético Paranaense, eu já tinha levado umas 5 bolas na trave, fora o susto. E aí, eu lembro que eu olhava aquela torcida assim, ó, aquele povaréu gritando, tudo, acho que tinha uns 40.000 pessoas lá naquela arena, e aí eu falava assim: "Deus, se o senhor não for minha mão agora, se o senhor não botar a luva, aumentar ela aqui, eu vou sair daqui com goleada. O senhor vai deixar o teu filho ficar 12 bolas na envergonhado? trave. O senhor vai deixar ficar envergonhado? Não". E eu recém-convertido, tinha 1 aninho, né, e a gente tem mais ousadia da Mas oração, né. É. "Senhor, põe as tuas mãos", eu lembro que eu falei assim: "Constrói uma muralha aqui atrás de mim agora", né. E aí o treinador tinha feito a mudança, né, e eu sei que aconteceu o quê? Nós viramos o jogo para 3-2. E Eita. para fechar e eu fechar com chave de ouro, 47 minutos do segundo tempo, pênalti para o Atlético, e eles não convertem. E aí nós continuamos 3-2. Então assim, mas eu quero destacar, conversar com Deus. É. Porque às vezes a gente, acha que no carro não pode conversar, andando não pode conversar, é só no quarto. Não, o quarto é um Pode. tempo da intimidade. é. É aquele momento que você vai se despir ao Senhor, vai estar ali, você pode falar, pode. Eu grito às vezes, eu falo com você, é isso mesmo, você tem que falar, ele está te ouvindo. Ele é como o pai ouve tudo. É, É. Aí ele vai te falar: "Meu qualquer filho, não é coisa assim você e pode tudo", falar né. com ele. Mas a gente precisa ter esse tempo de intimidade, mas temos que estar sempre com ele, conversando e tudo, né. Sempre. Às vezes no trânsito acontece, passam as pessoas meio, eh, com pressa, né, às vezes fazem umas coisas assim e tudo, e aí: "Deus te abençoe, vá em paz, Deus te Eu guarde", também faço, tudo, eu né. abençoo, porque Porque o mundo está tão agitado hoje em dia que se a gente não for assim, a gente não vai ser diferente, né. A Eu diferença é também Jesus grito: Cristo. "Deus te abençoe!". às vezes eu passo, assim, na frente do hospital, eu estendo as mãos para o hospital, peço a Deus que Deus tenha misericórdia daquelas pessoas que estão ali. Sempre assim, Deus Eu é preciso fazer uma pergunta para é vocês, mesmo. nosso tempo está acabando, não sei como que isso Poxa acontece. vida, tá acabando de pé demais. Vocês têm 27 anos de casado, um ministério, um trabalho que vocês trabalham junto. O que que vocês fazem para manter, assim, vocês 2, aquela chama do amor, de lá dos 27 anos atrás, como é que é? O que que vocês fazem? Pode falar. Muitas conversas sinceras, né. A gente tem um ótimo hábito, a gente ora junto, né, como casal. Eita, é Há muitos importante. anos a gente trouxe isso para o nosso casamento, né, essa questão do orar junto, isso gera cumplicidade, e isso tem feito diferença na nossa vida como casal, né. A gente tem uma vida bem agitada, porque a gente trabalha juntos, né, tem um ministério também na IBEC, mas acho que uma coisa que tem nos mantido firmes e com cumplicidade um com o outro, né, esse tempo que a gente tem tirado mesmo de orarmos como casal. Daí a gente aproveita, né, a gente nos derrama nos pés do Senhor, pela vida dos nossos filhos, pela família, pelo ministério, pelo nosso trabalho, por tudo, né, pelo nosso casamento. Eu acho Eu que acho que não esse tem diálogo, casamento bem-sucedido se o casal não ora é, junto, é muito difícil. esse tempo de oração, e eu digo que, eh, Deus tem usado muito a vida da minha princesa, né, porque ele tem esse dom da oração, e eu falo assim, ela é a base nossa lá em casa realmente. Posso dizer, a mulher sábia, então Deus me deu a mulher sábia, Deus me deu a mulher de Provérbios 31, né, e tem sido muito sábia lá em casa, a gente tem cuidado disso, mas acho que o diálogo, né, o diálogo também, junto, a gente ora junto, a gente está junto, sempre trazendo, e esse diálogo, né, às vezes tem momentos que a gente
fica nos impasses e a gente vai orar: "Senhor, o que que vamos fazer, né?" Aí ele falou assim: "Ó, não tem jeito, é a gente. Nós prometemos", eu de vez em quando eu falo: "Ó, você prometeu lá diante do primeiro de Deus e do pa", nós falei até do padre, porque a gente casou foi na igreja católica, né, mas Deus ouviu. Você prometeu ficar comigo, eu tendo dinheiro ou não, eu tendo saúde ou É, não, aquela coisa, né, né. então a gente precisa botar isso aqui agora em prática. O que que nós vamos fazer pra botar em prática? Eu abraço o Renato de noite e falo assim: "Você tem consciência?" Ele já sabe qual é a pergunta. "Que você está comigo, tem 37 anos e ainda vai continuar mais?" Ele: "Tenho, estou ótimo." E também a gente, como é que fala? A gente tem essa liberdade, eu acho que porque tem muitos casais que, têm vergonha, às vezes, de se abrir uma dificuldade, né. É, Uma coisa que talvez o pessoal até não tem vergonha de falar, nós tivemos por um momento muita dificuldade, começamos a ter um pouco de dificuldade na questão, intimidade nossa, por quê? Porque eu, precisei fazer reposição hormonal, sim. né. E por um tempo meio lutou contra isso, né, aquela coisa, primeiramente não sabia, e aí depois que a luta, mas a gente precisa entender, nós somos seres humanos e algumas coisas a gente precisa realmente fazer. Não é todo mundo vai precisar? Não, mas quem precisar tem que Tem que fazer. fazer. E aí quando nós entendemos isso, e a gente sempre conversa muito sobre isso, né, e aí, a primeira vez que a gente começou foi até em Curitiba, fazer a reposição, hoje tem a farmacêutica que pode me orientar, né, Aí, ó, aí eu falo: "Ó, eu acho que tá baixo, vamos fazer o exame e tudo, vamos fazer o cronograma, fazer a reposição". Então esse diálogo também e essa Nas fases do casamento, a eh Inclusive importância disso. testosterona, que é o hormônio, né, a gen sim, mulher também precisa tomar, Uhum. né, se sim, tiver baixo. Vou até Diferente fazer do um homem, exame. diferente do Eu homem. já passei a menopausa, né, graças a Deus, mas está tudo em ordem. então isso é muito importante, porque é um mito, né, é um mito para é, de se É, conversar sobre isso, né. "Ah, vai deixar vai ser menos ou mais homem, vai ser menos ou mais nisso", não. tudo tem que ser Tem que ser conversado, né. conversado. Então acho que essa também e a gente tem procurado cada vez mais cultivar isso, já pensando numa outra fase, porque nós estamos com o nosso terceiro filho, filha com 14 anos, e daqui a pouco ela vai sair. Nós vamos estar só nós Só nós 2. 2. nós o ano que vem, nós É. 2. E Então vem. assim, nós já estamos já preparando também porque aquela fase do ninho vazio que fala, né, Uhum. É, para que a gente realmente a nossa filha até falou assim: "Vocês só pagam viagem com vocês 2, não me inclui junto?" Eu falei: "Não, não é isso, minha filha, é que tem viagem que é Nós só do pai e estamos da", né. preparando também, né. Mas a gente precisa ter esse cuidado, né, então acho que essa sinceridade, tá com problema, não ter vergonha, "Ó, eu tô com problema, vamos descobrir o que que é". Vamos E Aham, quando resolver. a gente foi pesquisar, eu estava com a testosterona baixa, eu precisava de reposição. aham, Resolvi fazendo a pronto, reposição, pronto. resolvido. pronto. E agora eu quero que vocês mandem um recado direto naquela câmera para os casais, para as pessoas que estão começando um relacionamento. O Como que é ter Deus no casamento? Fala Uhum. para eles, dá aquele recado, para eles não desanimarem, porque Deus cuida de tudo. Ó, que Jesus seja a base do casamento de vocês, porque vale a pena, né. Amém. Às vezes a gente acha que nada vai dar certo, que está tudo muito ruim, conturbado, mas quando realmente a gente deixa o Senhor agir, trabalhar em nós, forjar o nosso caráter, como a vida melhora, né, como a parceria melhora, como esse casamento fica mais leve, como é bom mesmo deixar que o Senhor Jesus entre no casamento e permaneça, né, fazendo a diferença. É, Deus tem uma escala para nós, que ele apresenta na sua palavra. Deus em primeiro lugar. Então, Jesus, sem ele, as coisas vai dar ruim. Mas se você tiver Jesus, você pode até passar por algumas dificuldades, mas você vai vencer, você vai sair vitorioso dela, porque Jesus está com você. Segundo, a família. E aí, família, primeira pessoa é o seu cônjuge, a sua esposa, seu marido. Então, ponha Jesus sim na sua vida, no seu casamento, e nunca abra mão da pessoa que Deus colocou ali. Cuidado com as armadilhas de Satanás, porque ele tenta e vai falar sempre mentira para você, mas Deus colocou ao seu lado a pessoa que ele preparou. Não abra mão dela. Satanás, ele não toma da gente, ele induz você a abrir mão dela. Por isso que eu falo: "Deus, me dá saúde, pelo menos até os 90 anos, porque eu quero morrer ao lado dessa minha A sua princesa, princesinha. a minha princesinha". Eita Né, eu glória. não abro mão dela. Eu falo com ela: "Ó, não adianta você vir me pedir carta de divórcio não, eu não dou não, só se eu morrer", De jeito né. nenhum, né, É. Anny? Não. Eu falo com o Renato, meu filho: "Você não vem com essas histórias aí que tem uns amigos nossos que faz não, que depois que a mulher fica mais velha troca por
por Traz uma lá. no caso, né, aqui não rola não, senão já sabe, né. Eu tenho um presente para vocês da nossa apoiadora, que é a Arte Nossa, Arte Sonho. Arte Sonho. Arte, Sonho, Lembranças, que é da nossa amada Amanda, nossa amiga. São as canecas do Pode Casar, tá um presente para vocês. Obrigada. Vocês já testaram, hein? Uhum. Obrigado, a gente gosta muito de caneca. É bom, né? Tomar café. Porta-guardanapo Ah, que eu obrigada. fiz para você. Tânia Artista. E nós vamos comer um salgadinho e eu quero falar para os nossos apoiadores. A Brincadeiria, que é da Carita, nós vamos comer um salgado muito gostoso agora, que ela faz sabores salgados. Quero agradecer de coração a Amanda, da Arte Sonho, Lembranças, a Camila Belo, minha médica gostosinha, maravilhosinha, que faz meus procedimentos para ficar menos velhinha. A Activa Clínica, que faz meus procedimentos corporais. Só Muito obrigada. procedimento. Vocês são maravilhosos. E os nossos patrocinadores, que são a Local Aí, Local Veículos, Veículos, nosso amigo Dudu. local do nosso amigo amado Dudu e da Dani, e o pastor Rondinelli, que está aqui hoje, é irmão, também faz parte dessa história da Local, né? Renato, com a Elasa Engenharia, que é o nosso Esse que vos fala. patrocinador. Muito obrigada a todos que assistem. E eu peço para vocês novamente, gente, compartilha, deixe seu like aí, porque a gente vai ficar muito feliz, tá bom? Um beijo para todo mundo. Fica Obrigada. com Deus. Tchau. Pode casar, gente. Pode casar que é bom.